Queridos amigos, salve Maria. Depois da nossa peregrinação com a Mamãe Marguerita, ficou combinado que nós continuaríamos a nos encontrar nos sábados à noite para uma pequena conversa. E é para isso que eu estou aqui hoje. E optei por estarmos aqui nesta sala em que normalmente eu os recebo quando vocês precisam conversar comigo, porque a conversa hoje é mais uma conversa de amigos do que uma conversa profissional. Nem é como diretora do Colégio São Mauro que eu quero conversar com vocês hoje, mas simplesmente como irmã Ana Maria, como amiga de vocês, por causa dessa amizade que eu faço questão que nós tenhamos, por estarmos empenhados nessa tarefa tão séria, tão importante e tão agradável, que é a educação dos filhos de vocês. Bem, e o que essa conversa de amigos vai dizer a vocês? Bom, muitos de vocês talvez saibam que eu sou de uma família portuguesa, eu sou da primeira geração do Brasil. Papai e mamãe vieram ambos da mesma freguesia, uma minúscula freguesia chamada Cabril, São Lourenço de Cabril, no extremo norte de Portugal. Uma freguesia isoladíssima, no meio da Serra do Gerês, a serra que faz o limite de Portugal com a Espanha, de Portugal com a Galícia. Uma serra que é puro granito com uma ligeira capa de pinheiros e que, por cujo meio passa um rio. Um lugar bem bonito. E um lugar onde minha família estava há muito tempo, pelo menos desde o século XVI. Eu digo pelo menos porque as casas que nós temos lá, tanto da aldeia de papai quanto da aldeia de mamãe, são do século XVI, e o documento mais antigo que nós temos é uma certidão de casamento de 1580. Mas há referências em documentos à aldeia de papai, que é Chelo, desde o século XIII. Essa casa que vocês estão vendo, essa casa de granito bruto, com uma serra de granito bruto ao fundo, é a casa do século XVI em que nasceu meu pai. E o que é que tudo isso tem a ver conosco? Tem que nesse lugar isoladíssimo, as escolas só chegaram no século XX. Meus pais são da primeira geração que frequentou a escola. Papai frequentou por 4 anos, mamãe só por 2, porque ela era franzina e a família achou que ela não aguentaria fazer a pé aquela distância que era necessário caminhar para chegar à escola. Mas esse lugar isoladíssimo, que não tinha cultura escolar, tinha uma cultura muito desenvolvida, uma cultura muito séria, mas uma cultura inteiramente oral, uma cultura que era feita de festas, que era feita de música, que era feita de danças e que era feita principalmente de provérbios. Provérbios são frases muito curtas que parecem dizer alguma coisa muito determinada sobre um ponto muito pequeno, mas que, na verdade, afirmam coisas bem importantes sobre assuntos muito vastos. E eu sinto-me herdeira, uma das últimas herdeiras, dessa cultura que é uma coisa que praticamente desapareceu. E que eu gostaria, antes de partir, quando a gente vai envelhecendo, a gente começa a pensar nisso, e no próximo fevereiro eu faço a idade com que meu pai morreu, eu gostaria, como eu dizia, antes de partir, de dividir isso com vocês. Então fica combinado. Se vocês quiserem, é sobre isso que nós vamos conversar, sobre provérbios. Eu vou contar a vocês os provérbios que aprendi da boca de meus pais, que os usavam não como uma coisa folclórica, como uma coisa curiosa, mas que os usavam para nos ensinar, a mim e as minhas irmãs, que coisa era a vida e como é que a gente devia se comportar nessa coisa magnífica e às vezes tão complicada que é a vida. Juntos nós vamos ver as lições que os provérbios nos dão e procurar adquirir essa sabedoria que está neles. Há um livro italiano muito famoso chamado I Promessi Sposi, Os Noivos, do Manzoni, onde um personagem diz: "E i proverbi, signor Conte, sono la sapienza del genere umano." Os provérbios, senhor Conde, são a sabedoria do gênero humano. É verdade. E como eu já vivi muito, vou comentá-los com vocês, porque a experiência também ensina muita coisa. Como dizia minha mãe: "Ó filha, sabes por que o diabo sabe muito? Porque é muito velho." Boa noite. Salve Maria.